esse nome que vou justificar em breve. Tá? Aí eu queria convidar a mesa. Eu sou Michel Gaetan, professor titular aqui de História da UFPE. E também foi uma das vítimas do governo do Estado o governo do Estado tentou processá-lo, né? Mas deu a resposta ao autor, né? Professor, advogado Marino, de Caraí, do Rio de Janeiro. Advogado de 13 jovens que foram perseguidos no Rio. Já é a segunda visita dele. É uma amante de chorinho. Leilane, nossa companheira aqui da Federal, militante. E o coletivo Ida, isso? Maria Ida, né? Maria Ida. E convidar o Rodrigo também, que é um dos perseguidos aqui em Pernambuco. Bom, vamos dar início. Eu vou coordenar e antes de passar o microfone aos convidados, eu preparei um levantamento sobre a Polícia Militar aqui no Brasil para tentar ajudar também aqui na discussão. E, ali, por favor, eu acho que o tema da militarização da sociedade é um tema que eu particularmente coloquei a extinção da PM, por sinal um dos facebookianos, disse: eu concordo se for a desmilitarização e a criação de uma segurança civil nacional, que é uma das propostas da desmilitarização, é que a Polícia Militar deixe de ser comandada pelo Exército. Mas eu preferi um termo de extinção, que é muito mais ideológico e político, do que provavelmente uma reforma, o que nós estamos fazendo aqui. Até porque se a gente propor coisa aqui, ninguém vai ouvir. O Estado e os deputados não vão nos ouvir no nosso anseio. Então eu preferi manter o conceito de extinção, talvez por ser mais provocativo, e eles nos permitam pensar uma sociedade sem um sistema de segurança. E aí eu fiz um levantamento histórico e eu aprendi um pouco sobre a questão da segurança. E se vocês permitem, eu ficar em pé até poder passar a palavra para os convidados. Tá? Por favor, Thalita. Eu fiz aqui um levantamento aqui sobre ritos autoritários, né? Porque como a polícia é militar, ela tem também diariamente ritos militares, ritos de guerra, tá? Então o combate, uma discussão da segurança pública, ela não é só nem legal e não somente ideológica, ela é antropologicamente ritualística, porque nenhuma sociedade tem seus ritos. E os ritos militares são de forma muito aguerrida, muito viril. E aí é a partir disso aí que também na domesticação do corpo que as pessoas também são controladas. Elas não são controladas apenas pelo discurso, pelos dispositivos legais. Elas são introjetadas a partir de um domínio, de uma dossilização do corpo. Os rituais aí eu vou mostrar daqui a pouco. Transgressões punidas só vai ser uma lista de transgressões que o soldado ele sofre diariamente na polícia, e vocês vão ver como é pesado. A missão do PF, que está na Constituição, né? Eu tirei da página da Polícia Militar de Pernambuco. Aí qual é a missão que eles estão se colocando aqui? Alguns dados do passado, que é um levantamento histórico que eu fiz, né? Quer dizer, a Polícia Militar, se não é a Polícia Militar, a Polícia de Segurança da sociedade brasileira, ela começa com o Império, portanto, com o Império, com o governo imperial, ou seja, não republicano e escravista. Porque normalmente quando a gente faz associação à Polícia Militar, faz associação a 64. Né? Ela ainda é resquício. Mas eu acho que por isso mesmo que era difícil uma ruptura com ela, porque ela não é só de 64. Ela tem uma tradição histórica, tá? Que vem desde a escravidão, pegando as formas de governo imperial, e depois, quando chega na República, não muda, porque a natureza de classe, história da nossa sociedade é extremamente reacionária. Aí nós vamos ver. Um anuário de segurança pública que eu trouxe, gasto com a Copa,
para você ver como a nossa sociedade está, de fato, é um estado policial, pelo dinheiro que se gastou e fez um levantamento aqui, e encerrando com as violências com o jornalista, porque manifestante a gente já sabe que a gente leva porrada, né? E eles dizem que normalmente a polícia é para bandido e para vândalo. Bom, e pelo que eu sei, o jornalista não é vândalo. Então eu trouxe algumas informações aqui sobre as violências na justiça. Por favor. Veja, esse texto aqui é de uma pesquisa de investigação de ciências sociais. Ele vai falar sobre a questão da violência. A formação militarizada impede a consecução importante do papel social a ser desempenhado pela polícia urbana. O grande mal reside no fato de se partir do princípio de que a cidade é um campo de guerra. A natureza da polícia militar, ela é de guerra por ser militar. Então, o que é uma guerra? Uma guerra é uma eliminação do outro. Tá? Os vídeos que eu exibi anteriormente aqui, que estavam sendo exibidos, mostram que o treinamento é de guerra, é de muita força, de virilidade, de humilhação, para que ele suporte, como se estivesse também numa selva e movimentos de eliminação do outro nas condições mais precárias e mais difíceis possível. Ou seja, a visão da segurança do Brasil é uma visão de segurança que, na verdade, não é de segurança, é de ordem. Tá? Nós vamos ver aqui na missão da Polícia Militar aqui, não é preocupado com pessoas, é preocupado com a ordem do Estado. Então, soldados, pessoas que entram com uma ideia sobre a polícia, eles vão ser domesticados pelos rituais que são bastante fortes, racistas, machistas e sexistas. Pode passar. Então, veja, essas são algumas sanções que eu fui no levantamento da pesquisa. Combate corpo a corpo, não se pode vacilar. Pega o inimigo e dá porrada até matar. O interrogatório é fácil de fazer, pega o inimigo e dá porrada para valer. Isso é uma das pessoas que vão andando, correndo e vão, passa aí, por favor. E são dados mais ou menos de 2009, que é a pesquisa de mestrado, que foi lá em Natal. Homem de preto, qual é a sua missão? É invadir a favela e deixar corpo no chão. Você sabe quem eu sou maldito cão de guerra, sou treinado para matar. Mesmo que custe minha vida, a missão será cumprida. Seja ela onde for, espalhando a violência, a morte e o terror. Pode passar. Pode, camarada, meu senhor pode. O interrogatório é fácil de fazer. A gente pega o animal e bate nele para valer. E se não colaborar, bate nele até matar. Esse sangue é bom, já provei, não há perigo. É melhor que café, é o sangue do inimigo. Pode passar, por favor. Veja, então, óbvio que tem outras letras que talvez não sejam tão violentas, mas isso é comum. Um tempo atrás, eu vi o pessoal do Exército passando aqui cantando na rua, né, uns 50 homens, e eles, né, naquelas marchas, e cantando. Eu não me lembro bem, mas era machista. Não era nesse nível de violência, mas eram frases machistas, de virilidade, e ficava muito claro que a mulher era depreciada na fala dele. São mais de quase 200. O rapaz da pesquisa, ele fez o levantamento de Natal, vários tipos de doença, ele alegou mais de 200. Mas depois, assim, frequentar ou fazer parte do sindicato, a questão da política, né? O soldado está proibido de participar de discussão, não cumprir ordem recebida, punição também. Então, fazendo conversar o ruído em ocasião lugares, pode passar. Assim, a chefe superior ele tem que sair para poder dar lugar no superior, caso ele não faça, ele também vai ser punido. Fumar em lugar, fumar é proibido, manifestar-se. Então, é uma estrutura do não. É uma estrutura, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E, evidentemente, quem fizer isso vai pagar um preço por estar transgredindo as normas cotidianas, né? O policial a pé, o coletivo público uniformado adequado, os atrás civil, o cabo. Então nós vamos ver, pode passar. Veja, isso é de 82, ó. Ele fez a pesquisa em 2009, ou seja, a ditadura militar. Não foi alterada. Isso é importante ver. Então, essas normas do Exército, mesmo numa sociedade democrática, o rigor não, né? Esse tipo autoritário de relacionamento, ele é punido se ele não deixar, quando estiver sentado, e oferecer o seu lugar superior, sentar-se a praça em público, a mesma que estiver oficial, e por aí vai. Então, são várias regras de comportamento que ele vai domesticando, e evidentemente, o que é interessante é que, segundo as pesquisas, 75% dos policiais são favoráveis à desmilitarização. Mas a violência não diminuiu, mesmo eles achando isso não.
Porque o ritual dele de treinamento, a visão militarizada que é de guerra, quer dizer, a população vista como inimigo, né? O jeito que eu mostrei aqui anteriormente mostra isso, o Roda, as canções do Roda é mais ou menos desse nível aqui de discussão, pode passar. Tá? E ainda continuam outras transgressões que chegam 180 normas que ele não deve transgredir diariamente no exército. Pode passar. Tá? Então veja, a missão da PMO da página da Polícia Militar daqui é o quê? É preservação da ordem pública. É interessante que nenhuma canção dessa, nenhuma orientação dessa, tem uma orientação de ser educado como um cidadão. Não manda o policial se retirar de um canto para um cidadão sertanejo, é superior. Tá? Então toda a linguagem da formação da Polícia Militar é de fato de guerra. Quer dizer, então, por mais que a pessoa seja uma pessoa que tenha uma outra visão, que tenha uma outra sensibilidade, tenha outra formação de subjetividades, ele é moldado a se enquadrar num esquema de violência e, evidentemente, quando eles vão para o confronto numa manifestação, eles sabem que aquilo ali é um inimigo e precisa ser derrotado, ser destruído. Pode passar, por favor. Então veja, a primeira criação de segurança aqui foi a Intendência Geral de Polícia em 1808, 2 meses depois de chegar a Dom João aqui. Então, uma das primeiras medidas foi criar uma estrutura, tá, de proteção tal. E é interessante que a arma utilizada, que até eu acho que posteriormente a chamada Revolta da Chibata, que os marinheiros apanhados foram presos lá, a arma do policial era uma chibata, que era utilizada para a escravidão. Então veja que a origem da Polícia Militar, essa visão de segurança, mesmo que não seja militar, talvez até civil, ela está enraizada numa estrutura que vem de muitos anos. Então, ao longo dos 160 anos, a polícia foi mais instrumento militar do que propriamente organismos policiais. Ao longo da tradição brasileira, se confundiu segurança pública com segurança interna e defesa nacional, que é uma entrevista de uma pesquisadora que trabalha com a pesquisa sobre a questão militar. Pode passar, por favor. Tá? Então, com a criação da Guarda Real, segundo esse pesquisador, tá, Eunice ainda ela diz que é a partir dessa Guarda Real que vai surgir a futura Polícia Militar no Brasil. Tá? Então, a Guarda Real é uma força de tempo integral, organizada em modos militares, subordinada ao Ministério da Guerra, e a Intendência de Polícia pagava seus uniformes e salários. Tinham como função a atribuição de patrulha para reprimir o contrabando, manter a ordem, capturar e prender escravos, dissolver o produto. É interessante que nenhum desses aí vai aprender dono de terra. Canavieiro, dono da borracha. É interessante as formas de classificação. E aí se lembra, Marinho, que no discurso da Rede Globo, quando ele vai, os princípios editoriais da Rede Globo, quando ele vai dar um exemplo de criminoso, de bandido, ele diz que é uma pessoa armada ou sequestra. Como um banqueiro e um empresário não sequestra, não sai com revólver na rua, eu cheguei à conclusão que a Rede Globo acha que bandidos são pessoas de classes sociais. De antemão, ela está classificando que os perigosos são aqueles que fazem isso. E ao mesmo tempo, está protegendo os ricos que não são criminosos, não são bandidos. É a mesma lógica aqui. Quando a gente vai perceber nas ordens, nas legislações, nas normas, é sempre pegar o quê? É pegar escravos negros e motis. E é interessante que a polícia nessa época, volta a lei, por favor. Pronto, esse negócio de contrabando, prender escravos, tordeiros e criminosos. Como até hoje, né, tem um sobrinho que da Polícia Militar e a Polícia Militar vai prender bandido. Não é, em primeiro lugar, porque bandido não existe. Né? Na verdade, o bandido é uma forma que o sistema de poder faz para classificar grupos sociais, classes sociais e etnias, para localizar e poder mistificar e a sociedade só reconhecer essas pessoas como uma ameaça. Porque, até onde eu sei, os 450 quilos de cocaína, pasta de cocaína que foi encontrada, né, por pessoas ligadas ao governo do Estado de Minas Gerais, não é bandido e não é criminoso. Mas, então, eu sempre digo para meus alunos que não existe um bandido, isso é uma ficção fabricada pela sociedade, e a sociedade não existe em linguagem, essa é uma das funções da linguagem, é instituir fantasmas como de carne e osso. E também aqui eu observo também a prender escravos dos cordeiros, porque para eles, os escravos, os chamados cordeiros, era a ameaça à ordem, que eram os donos de terra. Pode passar, por favor. Então, esta proximidade entre as polícias e o exército nos faz perceber que as polícias militares no Brasil se mostraram próximas do exército, não só na adoção do nome militar, mas em uma série de práticas comuns existentes entre as duas organizações, segundo Sócrates e Mesón. Observe-se que sempre tiveram
Militar é uma força auxiliar do Exército. Tá? Então, o Muniz também nos ressalta que a polícia, a partir das proximidades existentes, atuava tanto na guerra quanto nos conflitos internos, com rebeliões, motins, revoltas populares, além, evidentemente, das operações de grande porte relacionadas ao controle de fronteira da nação. Ou seja, a polícia, ela historicamente, ela está dividida com o Estado e com o Exército. Ou seja, a polícia militar de hoje não é apenas reflexo da ditadura militar, ela tem uma história longa com o Exército e com a luta contra a desordem. Não é para prender bandido. Tá? Isso é uma coisa, isso é só ficção. Isso é só para justificar para a sociedade que o bandido já é uma ameaça para a gente, então nós perseguimos o bandido. Na verdade, a polícia está aí para combater qualquer tipo de motim, revolta ou pessoas que pensem politicamente com outra sociedade. Pode passar. Tá? Então, reconhecendo a necessidade das recém-formadas institutos públicos, os governantes investem na sua expansão um modelo adotado para a formação policial, nesse momento é o modelo da polícia francesa. São Paulo é o primeiro estado que vai instituir, vai convidar a polícia francesa, ela vem aqui para passar 2 anos e fica 8 anos. Impressionante como o planejamento do Brasil nunca funciona, né? Disseram que eu cortar a luz sexta-feira que não funcionou, cortaram ontem, um dia disso aí, lustrado. Ela ia ficar 2 anos, passou 8 anos. Então, o modelo nosso é o modelo da burocracia francesa e começou com São Paulo nas brigas, aquelas antigas brigas, vocês sabem muito bem, a questão da centralização e do poder local. Então, o Estado de São Paulo se antecipa e traz uma comitiva francesa e toda a polícia de São Paulo vai ser formada no modelo da França. Pode passar, por favor. Então, foi isso que eu te falei, né? Aqui são os dados dela, tá? Militar obrigatório, e aqui, ó, a partir de 1909 já começa a ser o militar obrigatório e colocava as forças estaduais como força auxiliar da Guarda Nacional à discussão da União. Isso pode ser entendido como uma norma de segurança feita pela União, decorrente do receio com a autonomia dos Estados. Por fim, a União também cria essa lei, que abre também para a vinculação das polícias militares ao Exército Brasileiro, o que consolida as polícias militares dos Estados como forças auxiliares do Exército Brasileiro, em 1909. Então, esse laço com o Exército, com as forças de repressão, e pensar o Brasil como ameaça a qualquer conflito social, como ameaça, ela tem uma base histórica que antecede muito a ditadura militar de 64. Pode passar. Então, percebe que as polícias dos Estados sempre exerciam dupla atribuição, como polícia e força militar, nas questões de segurança pública, segurança interna e segurança nacional. Fizeram-se presentes em todos os regimes políticos e formas de governo, não se restringindo aos períodos como a ditadura de Vargas, de 37 e 45, e a ditadura militar de 64 a 84. Sempre foram mobilizadas e empregadas quando da conveniência da União. Então, esta presença militarizada e tratar o seu povo brasileiro como inimigo, ela tem base secular. Pode passar, por favor. Isso, o que é que nós podemos perceber? Primeiro, a polícia militar, a segurança surge numa sociedade imperial, portanto, não republicana, numa sociedade escravista. Isso é um outro elemento importante para chamar a atenção. Portanto, em defesa de propriedade de terra e dos senhores escravistas. Segundo, inimigos são escravos, desempregados, eu tenho criado desempregados, desordeiros também, criminosos também, ou seja, a polícia estava aí a serviço dos senhores de terra e dos daqueles que controlavam o poder. E futuramente da República, dos militares, serão os anarquistas, né? A República vai atacar duramente qualquer manifestação política que não fosse aqueles que tivessem dependência. Então tem uma intimidade profunda com o Exército, defesa do Estado e da classe dominante e não do cidadão. Pode passar. Então, esses dados aí me chamam muita atenção sobre esse caráter. Talvez por isso a dificuldade de enfrentar. Quer dizer, de formas de governo diferentes de Império para a República, e mesmo nas diversas formas de República, mesmo nas chamadas democráticas, tá? Que se supõe que numa democracia você vai ter formas de relacionamento e solução de conflito melhor, não houve nenhuma diferença nenhuma. Sempre elas estiveram profundamente ligadas, a polícia, à questão da segurança com a questão do Exército. Então, o Anuário de Segurança 2015, a cada 3 horas, uma pessoa foi morta pela polícia no ano passado, em 2014, resultando em 3.009 vítimas. Deixa eu te dar, a cada 3 horas, uma pessoa é assassinada pela 37% de crescimento da letalidade em relação a 2013, ou seja, aumentou em relação sempre com o policial como responsável. O número de mortes decorrente de intervenção policial representa 5% do total de mortes violentas intencionais e é 46%
superior à quantidade registrada em dados docentes em 2014. Se gastou 71 milhões com segurança pública em 2014, um incremento de 16% em relação a 2013. O valor na área de segurança é muito maior do que esse, porque está dando especificamente. Quando você pega o governo federal, contrata a segurança privada, porque aí entra como segurança pública e não é pública, é privada, aí sobe para 251 milhões. Ou seja, se gastou mais no ano passado, 2014, né? Gastou mais dinheiro com a segurança do da educação. Pode passar. E até o dado de 2014, vítimas letais por policiais, em 5 anos, o Brasil matou os policiais mataram 11.197. Durante 50 anos, nos Estados Unidos, que é liberado armamento, matou 11 mil. Ou seja, o Brasil em 5 anos matou mais do que os Estados Unidos em 50 anos. É uma polícia, é um Estado assim. Tá? Ao menos 6 pessoas foram mortas por dia pelos polícias brasileiros em 2013. Negros são 18% mais encarcerados, 30% mais vítimas de homicídio no Brasil. Aí entra a questão étnica também. Os negros pagam um preço muito maior, são maiores vítimas da polícia e de outros tipos de crime. 252 bilhões o Brasil gastou em 2013 com custo de violência. Segurança pública, porque aí é um valor geral, não é só a segurança. São pessoas hospitalizadas, direitos de violência que tem, questão de segurança, prisões, tá. Chegando a 5,4. Se eu não me engano, com a educação se gastou 4,5, não sei se Daniel se lembra aí, 2014, mas a educação tem ficado na faixa de 3,4, 4,2%, não tem passado isso não. A segurança chegou a gastar 5,4%. É importante destacar que dos 192 bilhões de custos sociais da violência, 114 bilhões são decorrentes de perdas humanas, ou seja, as vidas perdidas. As demais despesas incluem gastos de segurança privada, sistema de saúde, segurança. Pode passar. Aí entra a violência no Paraná, que eu achei que seria importante a gente também registrar isso aqui. Eles gastaram 20 balas de borracha por minuto, ou seja, 2.300 balas que custaram para nós R$ 948 mil. Tá? Com equipamentos de munições e com diárias pagas policiais. Foi o valor que se gastou especificamente nisso aqui e com as diárias pagas. 1.094 granadas de efeito moral e 300 projetos de gás lacrimogêneo de acordo com o ofício. E são dados que eles pegaram do Guia Oficial do Governo do Estado do Paraná. Tá? Então, o gasto de 553 mil só com diárias, com 855 policiais que vieram do interior para bater em professor. Observe que o professor não é bandido. Tá? Então, eles deslocaram quase 900 policiais do interior para dar porrada em professor. Pode passar. O governo do Paraná gastou somente em 2014 6 milhões com a Condor. Aí é uma outra coisa que o PSDB fez lá. Em caso de emergência, comprou várias borrachas sem nenhum tipo de licitação. Tá? Então a empresa é responsável pela produção de munição e artigo de baixa letalidade, conforme o registro ofício da Secretaria de Estado de Pernambuco. O chamado kit operacional especial não letal longa distância, por exemplo, custa 14 mil unidades. Ele contém um lançador de munições não letais de calibres 40 minutos e dá os dados aqui. De forma separada, é possível estimar um valor aproximado do uso de 1.800 bombas apontadas por região em R$ 360 mil. A referência é a nota fiscal de número e dão os dados aqui. Pode passar. Gasto da Copa. O valor total de acordo firmado com o governo federal para atender todos os estados foi de 49 milhões. O Paraná constava no documento com equipamentos avaliados em 3.700.000. O governo federal comprou um total de 2.191 kits com armas de bala de borracha e munição para distribuir policiais para combater protestos da Copa 2014. O investimento total é de 30 milhões e representa apenas uma parte de gastos com armas não letais. Bloco do Rodrigo. Também pegou os documentos da União, pode passar. No total, o governo federal gastou 49 milhões e meio com armas não letais. Os acabamentos foram dados às polícias das duas cidades, tal. Trata-se de maletas com espingardas e munição de balas de borracha. Seu custo é 10 mil ou 14 mil, dependendo do modelo. Pistolas que dão choques. Foram compradas 1.788 unidades dessas. Qual? Ah, tá. Esse então, secretário de Curiosidades? No total, a trilha de responsabilidade prevê um gasto no total de 1 bilhão e 900 milhões com a segurança da Copa do 14.
1 bilhão e 900 milhões com armamento, esse tipo de coisa. Pode passar. A ABRAD é a Associação Brasileira de Jornalismo de Investigação. Isso aqui foi nas manifestações de 2013 a fevereiro de 2014. Então a ABRAD levantou os jornalistas, de 3% foram violências fabricadas, só em relação a jornalistas. Manifestantes foram responsáveis 21%, 29 dados. Policiais 101, 76%. Ou seja, de junho de 2013 a fevereiro de 2014, né? O que dá mais ou menos 8 meses de manifestações. Então, 76% foram policiais. Tá? Esse manifestante aqui também é o que eles chamam de um jornalista da Globo, não ser bem-vindo. Tá? Não é propriamente violência física, mas é hostilização. Tá? Então, não necessariamente tem que o jornalista apanhar no manifestante. Mas é porque eles hostilizaram tudo e eles registraram também. No caso de policiais, a maioria é o quê? É spray de pimenta, bala de borracha, cacetete, principalmente spray de borracha e também o papo. A ABER é a Associação Brasileira de Rádio e TV, ou seja, os donos das empresas de comunicação. Observe aqui que eles registram que 71% dos policiais foram responsáveis isso aqui. Ou seja, 71% foi responsável pela violência contra jornalistas no período de junho a setembro, ou seja, mais ou menos 3 meses, 4 meses aqui. Pode passar. Esse aqui é no 7 de setembro de 2013, são jornalistas que foram agredidos durante o 7 de setembro, muito dia, tá? E aí nós vamos ver que os policiais ganham disparado na violência, tá? São Pugante, Guarda, e aqui são os nomes dele levantados também pela ABRAD. Pode passar, tá? Aqui também são os nomes dos policiais, os tipos de violência e também qual é a empresa que o rapaz as pessoas que foram agredidas. Pode passar. Tá bom, obrigado. Então, alguns dados que eu fiz, um tempo curto, mas achei que seria importante compartilhar com vocês esses dados e ainda abrir para a discussão.